Hoje eu quero ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Aqui se diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, são os aprendizes, os que aceitam a disciplina, aprender com. Chegaram os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Existe entre nós, ou entre aqueles que te servem, essa figura mais importante, ou superior, a mais elevada, a que carregue mais significado? Existe essa pessoa? E se existe, quem é? E Jesus, olhando para eles, chamou uma criança que estava ali perto. Vem cá, vem cá. E a criança obedeceu. E ele apanhou a criança, a ergueu e a colocou. Ele chamou, ela obedeceu, veio e ele a colocou. São descrições que denotam essa submissão, essa confiança arrogante, cheia de convicções, de orgulhos, de certezas absolutas, de inflexibilidade, de durezas cristalizadas. Sim, se não vos converterdes desse estado de adulteza empedrada e não vos tornardes assim, com essa docilidade, com essa capacidade de ouvir, de atender, de se deixar mover, de aceitar as circunstâncias naturais da vida, se não vos tornardes assim como crianças, se esse espírito da pureza e da submissão simples ao bom senso não tomar conta de vocês, de modo algum, e aqui é que é a palavra forte, ele diz de modo algum. Assim como ontem nós lemos Jesus dizer: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, dizendo que qualquer um, até aqueles ricos empedernidos, aludidos no contexto antecedente e imediato do texto que nós lemos, os impossíveis de Deus poderiam realizar a graça do impensável em favor de qualquer um. Aqui se diz algo semelhante, igualmente definitivo, quando afirma: se não vos converterdes, não vos tornardes assim maleáveis e acolhedores, humildes e ensináveis, como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não há lugar no reino dos céus para quem não levar e não carregar o espírito com a maleabilidade, com a flexibilidade, com a ensinabilidade, com a conversibilidade de um espírito, como de uma criança. Portanto, Jesus prossegue. Esse portanto é a consequência. Aquele que se humilhar, ele entendeu toda aquela disponibilidade de ser levada para lá e para cá como uma atitude humilde. Se não vos fizerdes humildes como esta criança, e somente aquele que se fizer humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus.
Agora, se ele for desse modo, ele não busca ser maior, nem pensa em ser maior, nem sente qualquer coisa a respeito, porque quem tem esse espírito não tem essa questão. Não tem essa questão. E aí ele disse, e quem quiser entrar no reino, receba gente assim. Acolha pessoas assim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, assim como ninguém vem ao Pai sem acolher aqueles a quem eu acolho e em quem eu me faço presente. Por isso, quem receber uma criança, receber, tal como esta, a mim me recebe. A mim me recebe. Qualquer um que olhe e diga para o pequenino, para o indefeso, para o frágil, para o fraco, para o desguarnecido, para o doente, para o enfermo, para o desamparado, e olhar para ele e ver nele a criança necessitada, precisando de socorro e de ajuda ao mesmo tempo em que aceita e acolhe o ser ajudado. Jesus disse, aquele que se tornar assim, se converter assim, como esta criança, esse é o maior do reino dos céus, e para esse não existe essa questão sobre ser ou não ser maior em lugar nenhum. E quem receber, aceitou Jesus. Você que vive perguntando se os outros já aceitaram a Jesus, quer aceitar Jesus, aceite o próximo, acolha o próximo, se converta como uma criança e acolha Jesus como crianças o acolhem, sem abrigo e sem a questão de qualquer que seja a natureza. Jesus está dizendo, você quer me receber? Receba esses que são assim, conforme eu acabei de descrever. Qualquer, porém, e aí começa a ficar feio o negócio. Até aqui entre no reino dos céus, faça-se assim, porque se não for assim, não haverá entrada. É simples, é acolhimento, é um coração com um bom humor para Deus, para Cristo, que se deixa colocar na vida, que acolhe os outros e que ao fazer isso, aceita Cristo na sua vida, porque aceita o outro como seu irmão. E Jesus disse, então me aceitou. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, ficar botando a perna na frente, fazendo bullying para as pessoas caírem, tropeçarem, provocando, manipulando, perturbando, ameaçando, amedrontando, julgando. Qualquer um, dos mais elevados aos mais idiotas, qualquer um que pratique assim, que haja assim, em relação a esses pequeninos que não são classificados aqui por idade nem por faixa etária, mas por indefensibilidade, por vulnerabilidade, por capacidade e possibilidade de serem manipulados ou destruídos ou estragados, ou traumatizados para a vida. Qualquer um que traumatizar, que machucar, que manipular, que abusar desses a quem Jesus chama de pequeninos, a seres humanos que passam por essa vida com uma capacidade infinitamente menor de se defenderem. Assim como existem pessoas que parece que valem por 1000, existem pessoas que não conseguem cuidar de si mesmas o suficiente, e não é por nenhum defeito de caráter, é por impotência.
Jesus disse: não brinque com a impotência, com a fragilidade, com a simplicidade, com a boa-fé dessas pessoas que não agem com malícia e que têm a capacidade de crer que os outros serão para com elas bons, como elas intentam ser para todo mundo o tempo todo. Esses são os que Jesus chama de os pequeninos. Qualquer que fizer tropeçar a um destes, que creem em mim, que creem no Evangelho, que se entregam de todo o coração, que olham para você e veem Jesus, porque você se apresentou assim, mas qualquer um que, usando dessa prerrogativa, fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora, mas muito melhor, que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e a pessoa fosse afogada na profundeza do mar. É uma cena grotesca. Era melhor o suicídio, amarrar uma corda no pescoço e amarrar nela uma pedra de moinho e se jogar ao mar. Um suicídio catastrófico é melhor do que viver para fazer os seres humanos tropeçarem, se enganarem, se iludirem. Esses são os que colocam-se na zona de maior perigo. O suicida que se matou para evitar a calamidade está numa situação infinitamente maior do que desse malandro esperto que existe para seduzir. Isso vai da pedofilia aos pastoreios enganosos ou a qualquer outra coisa em relação a qual, por confiança em Jesus ou no Evangelho, alguém se entrega e é abusado até o fim. Ai daquele que fizer tropeçar esse ser humano. O suicídio para ele seria uma infinitamente melhor alternativa. Portanto, ai do mundo, pobre planeta, pobre humanidade, porque a Terra vai se encher de escândalos, de gente ruim, de gente má, manipuladora, perversa, gente que não enxerga nada além do seu capricho malvado ou da sua ganância de poder ou da sua obsessão de triunfo, pisando, pilhando, destruindo quem quer que seja, e em nome dos seus interesses, provocando os traumas mais horrendos na alma de seres humanos que neles tinham confiado, pensando que tinha alguma coisa da parte de Deus ali. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham esses escândalos. E escândalos, como você viu para Jesus, não é fumar, não é beber, não é dançar. Ai! Burros! Escândalo é aquilo que atenta contra a vida, que desencaminha o outro, que abusa, que manipula, que usa, que engana, em nome de Deus. Ai do mundo por causa da multidão desses enganadores. Porque é inevitável que venham esses escandalosos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, era melhor um bom suicídio. Por isso, se você identifica em si mesmo essa circunstância, Jesus diz: decepe isso da sua vida enquanto dá tempo. Como quem corta uma mão, como quem arranca um olho, como quem corta um pé gangrenado antes que você seja todo destruído, corte isso de si.
E ele conclui dizendo: e veja uma coisa, não despreze a qualquer desses considerados menores no mundo, de crianças a pobres, ignorantes ou incapacitados, não desprezeis a qualquer desses, porque eu vos afirmo que eles têm anjos nos céus que veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. E a solidariedade do meu Pai para com eles é infinitamente maior do que qualquer que seja o argumento que você possa trazer por tê-los usado, manipulado e seduzido. Não brinque com essas pessoas. Elas têm anjos como amigos. E o Pai Celeste as sabe. Não brinque disso. A sua malandragem pode ser acabada hoje. Toda a sua esperteza, manipulação, desconsideração, indiferença podem sucumbir hoje. Num instante. Ninguém sabe quando chega aquele dia, aquela hora, aquela subteza de Deus, agarrando você, que faz tropeçar pequeninos, para quem Jesus diz, se você se suicidasse, ficaria ainda bem melhor. Senhor Jesus, a tua palavra é espada, é verdade. E aqui são separados no coração pela tua palavra joio de trigo, não por homens e nem por juízos e nem julgamentos históricos, é pela palavra do Espírito no coração que tu rasgas. Feres aquele que corrompe almas humanas. E ninguém sabe como. Só se tem a notícia. Existem muitos aqui, me vendo e ouvindo agora, que são assim, que estão sob esse juízo. E eu quero pedir que hoje o Espírito Santo lhes dê a coragem de arrancar olhos, cortar mãos, decepar pernas, para se salvarem ainda da condenação dessa desgraça, do juízo que vem sobre o produtor de traumas, de escândalos, de descrenças, de desapontamentos finais na alma humana. Por favor, acorda, ativa a consciência de milhares de pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.